situação, aí eu falo. Rodando. Maçonilho, você falou que entrou em Brumadinho em 2017, né? Então você estava lá no dia do rompimento da barragem. Me conta essa experiência, o que você fez, o que agiu, enfim. Só quando eu falo que foi uma experiência, um dos piores dias da vida da gente, né? Como eu te disse, né? Eu participei do simulado e depois do rompimento da barragem eu estava no dia, né? A minha viatura foi uma das primeiras a chegar lá em Córrego do Feijão. E assim, quando a gente chega, a gente vê um cenário de guerra mesmo, né? Então nós participamos inicialmente ali dando apoio para o Corpo de Bombeiro no resgate das pessoas. Infelizmente a área que a gente estava era uma área ainda muito quente, né? Onde estava a maioria das vítimas, que era ali próximo do refeitório. E naquelas primeiras horas, até tudo se organizar, até o Corpo de Bombeiros se situar, os reforços chegarem, nós tivemos que dar esse suporte aos órgãos públicos, né? E assim, tanto que a primeira vítima que entrou na UPA de Brumadinho foi eu que levei. É mesmo? A primeira que entrou na UPA de Brumadinho foi você que levou? Eu que levei. Fatal? Não. Não? Foi escoriações, graças a Deus, porque as fatais a gente estava fazendo. Você fazia uma triagem ali. Como eu estava com uma viatura ambulância, era uma tipo C, remoção simples, então eles me davam os casos mais simples, escoriação, alguém que quebrou algum membro, enfim. E os outros casos mais complexos estavam sendo feitos pelo SAMU, que já estavam também no local, chegou muito rápido, inclusive. E se eu não me engano, a primeira que eu levei e a única, porque os hospitais de referência foi Barreiro, João 23, veio tudo pra cá, não foi mais pra lá em Brumadinho. E eu não esqueço essa cena, porque quando a gente chega lá, eu já tinha avisado a UPA, logicamente, todos os médicos de todos os PSFs, a UPA estava toda preparada para receber as vítimas de Brumadinho. E assim, uma cena muito, muito chocante. Naquele momento a gente está com sangue, a flor da pele, mas... E como que foi esse resgate que você fez dessa pessoa que você levou lá para a UPA? Quando a gente chegou lá em Córrego do Feijão... Chegaram aonde? Quando nós chegamos lá no topo. No topo? Dentro da mina mesmo, onde que rompeu. Onde Vocês que rompeu foram mesmo. para dentro da mina, onde rompeu? rompeu? Rompeu a barragem, porque Sim. até então a gente tinha informações do rompimento da barragem, mas como eu te disse, a gente não tinha muita atuação, por exemplo, para saber o impacto daquilo na comunidade, a mancha de inundação, e como já tinha rompido, a gente foi lá no foco para ver o que a gente poderia fazer ali, imaginando que teria muitas vítimas. Então quando a gente chegou, a gente viu muita gente correndo, e era um morro muito grande. Então as pessoas pediam, elas não queriam socorro para elas mandavam a gente descer porque a situação embaixo estava muito pior. E aí foi quando a gente pegava mesmo as pessoas ali, caída, ia triando, uma pessoa estava consciente, a gente tentava achar uma inconsciente, pegava inconsciente, mandava, aquela confusão mesmo. E o SAMU montou um ponto base na parte mais alta, então você pegava a vítima lá embaixo, colocava ela no carro, na ambulância, e subia com ela até no SAMU. O médico triava e direcionava, vai para tal hospital, vai para tal hospital. Então, nas primeiras horas, foi esse o nosso trabalho. Depois, nós começamos com o trabalho em si de defesa civil, que é montar os abrigos temporários, que é direcionar as famílias das vítimas fatais lá para a Estação Conhecimento, que é participar do posto de comando, que foi na Faculdade de Asa, junto a todos os órgãos envolvidos. Mas eu falo que a solidariedade do nosso povo, ela é muito bonita. O Brumadinho, com 5, 6 horas de rompimento, já estavam todos os órgãos públicos lá. Todos, inclusive o Exército. Né? Então, aquele momento a gente sabia, falou assim, poxa, e eu não esqueço quando eu cheguei lá em Córrego do Feijão, que eu olhei para baixo, estava eu e um outro colega que era voluntário de Defesa Civil, e outro dia ele até me lembrou isso nas redes sociais. Eu falei com ele assim, isso aqui vai parar o mundo, porque a gente não tinha a dimensão, mas naquele momento que eu vi aquele tanto de gente, infelizmente, corpos, né, mutilados, né, então uma situação de guerra mesmo, sabe, assim, uma situação muito difícil, pessoas desesperadas. E você ficou o dia inteiro lá? Os outros dias também? Não, nós ficamos quase 15 dias. 15 dias? Diretos sem lá. Casa. Aí depois nós fomos em casa e depois ficamos mais 4 meses aquartelados lá em Brumadinho, sem poder ir em casa.
Porque foi um outro desafio que nós tivemos, porque naquele momento se divulgou que estava tendo contaminação na lama. Então, muitos bombeiros passando mal, dando baixa, a gente fala baixa, né? Dando problema na pele. E a gente ficou com medo de levar aquilo para dentro de casa. E como 4 meses aquartelados. 4 meses sem ir em casa, sem ir em casa. Trabalhando em Brumadinho dia e dia. Dormindo na Defesa Civil. E a vítima que você levou, ela se salvou? Salvou, é um funcionário terceirizado. Era de onde? De onde que ele era? Não tive contato pós, porque a gente tem um procedimento, protocolo, protocolo de não fazer o contato direto com a vítima para você não Você sabe o nome dela, pelo menos? Não sei, para a gente não se envolver. O sexo? Masculino. Então você levou uma vítima para a UPA naquele dia e ela se salvou. Isso. Já é uma grande conquista sua ter salvo uma vida. Outro dia a enfermeira da UPA até mandou um stories lá no Instagram contando essa história, depois eu vou até compartilhar com o senhor. É uma história bem legal. E assim, eu tive a experiência também de salvar vidas, né? Porque o resto das experiências foi tudo muito ruim. Salvar a vida vale a nossa vida. Vale a nossa vida. Mostra o trabalho e a importância da Defesa Civil. Quero te cumprimentar aqui na frente de todo mundo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua missão. Obrigado, tá bom? Antônio. Isso aí, meu amigo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar com Marcionílio Gonçalves Maia Júnior, 31 anos, casado, natural de BH, 4 filhos. Marcionílio trabalhou nos municípios de Itatiaia, Itaguara, Carmópolis de Minas, Betim e Igarapé. E agora está em Brumadinho. Marcionílio trabalhou em várias missões, inclusive nas inundações do Rio Grande do Sul. E reconstruiu a Defesa Civil de Igarapé e agora está reconstruindo ou construindo a Defesa Civil de Brumadinho, onde começou a trabalhar em 2017. Começou como agente da Defesa Civil, mas hoje é coordenador. Marcionílio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, senhor Antônio. Tem um assunto muito importante também. Marcionílio foi da primeira turma de coordenadores da Defesa Civil do curso promovido pelo SEDEC e o ENG. Ótima experiência e ótima formação profissional. Muito obrigado, senhor Antônio. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, falar um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória. Para mim é um orgulho muito grande. Muito obrigado pelo convite. Para nós é que é uma honra ter aqui conversando com você. Marcionílio, nós sabemos da situação da história de Brumadinho, onde nós tivemos aquela tragédia, alguns falam crime, tragédia, mas foi talvez uma das maiores do Brasil, que traumatizou o estado de Minas Gerais, traumatizou todo o país e levou a muitas reflexões e a mudanças, inclusive legais, nas leis do país, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de que aconteceu, como que a cidade procurou se reestruturar e, sobretudo, a Defesa Civil a partir de 2019. Sr. Antônio, na verdade, Brumadinho, eu falo que é uma das cidades mais importantes e mais estratégicas em questões de defesa civil, né? É um prazer enorme voltar à cidade depois de 2017, né? Vale lembrar que eu estive lá durante o rompimento da barragem, estava de serviço no dia, acompanhei toda a parte, né, aqueles primeiros dias iniciais, as semanas, os meses, né? E volto 6 anos depois e percebo que parece que aconteceu ontem, né? A cidade, houve investimentos significativos de infraestrutura, investimentos em várias áreas, construções de setores públicos, mas nós avançamos muito pouco em questão de proteção e defesa civil, que é o grande desafio. É uma cidade com um desastre como aconteceu em Brumadinho, né, diante, né, de um crime, né, alguns erros, né, que foram cometidos, a gente percebe que por mais que houve investimentos e esforços das empresas de poder mudar o cenário da cidade, hoje o cenário ainda é um cenário muito difícil. Hoje Brumadinho aumentou em 400%, por exemplo, pessoas que tomam remédios controlados, né? Hoje a gente é a 7ª maior cidade com violência contra a mulher.
A gente tem um número enorme de suicídios que acontece na cidade, que virou rotina mesmo, sabe? Fora outros problemas sociais que vieram pós rompimento da barragem. Só para o senhor ter ideia, senhor Antônio, antes de 2019, Brumadinho tinha registrado no IBGE entre em torno de 35 a 45 mil habitantes. 35 mil habitantes. Hoje, com todos esses problemas, só o benefício da Vale recebe mais de 60 mil pessoas. Né? Só o benefício da Vale dentro de Brumadinho. O PTR, não é? Que é o chamado PTR, ou seja... Plano de Transferência de Renda. Ou seja, a cidade ela recebeu pessoas de toda a região, né, com o intuito de participar, de receber recursos, né, enfim. E não houve-se um planejamento adequado. E agora a prefeitura ficou com vários órgãos criados e um desafio enorme de poder virar essa página. Eu falo que o slogan lá hoje da gestão é cidade de gente feliz. A gente quis colocar isso, né? Porque é preciso continuar. Brumadinho precisa superar o que aconteceu. E esse esforço está vindo de toda a área, né? Hoje a gestão em Brumadinho ela é toda focada nesse sentido. A gente tentar mudar a vida das pessoas para voltar à normalidade da cidade. Muita coisa a gente sabe que não muda. Por exemplo, a gente não vai ter um Rio Paropeba do mesmo jeito, a gente não vai ter certos locais do mesmo jeito que era antes. Mas a gente precisa de serviços públicos, ou no mínimo tentar fazer com que as pessoas voltem em rotina e a cidade seja de fato uma cidade de gente feliz. Ok, vamos falar um pouco mais especificamente da Defesa Civil. A Defesa Civil de Brumadinho foi criada quando? E qual a estrutura que ela conta hoje? Quantos funcionários ela tem? Quais equipamentos ela tem? Se tem viaturas, se tem equipamentos de socorro, enfim, a relação que ela tem com as mineradoras. A Defesa Civil de Brumadinho hoje está apta a enfrentar os desafios que são colocados pela legislação dela? Sim, a Defesa Civil de Brumadinho é uma das mais antigas da região, porque a cidade é tradicionalmente uma cidade que precisa de defesa civil, porque é uma cidade que ano após ano tem inundações, né, enchentes. Nós temos o Rio Paropeba que corta metade da cidade, passa no meio dela. Então é uma cidade que aprendeu a viver com o risco, e com isso a gente tem uma defesa civil bem antiga. E diga-se de passagem, a Defesa Civil de Brumadinho, antes da questão do rompimento, era muito mais ativa e muito mais efetiva, né? Era junto com o Corpo de Bombeiros. A gente sabe da história lá para trás que era juntos, a Defesa Civil junto com o Corpo de Bombeiros, depois foi se desfazendo. A Defesa Civil ela foi desmembrando, e a situação atual hoje é que a gente pegou um setor totalmente estruturado, né? Infelizmente, eu falo isso com o coração partido, porque era para ser uma das defesas civis mais estruturadas do Brasil, se não do mundo, com tanto de recurso que foi investido na cidade nos últimos anos pela Vale e por outras empresas. Mas infelizmente nós pegamos, lá em janeiro, nós assumimos um setor desestruturado, sem equipamento, sem viatura. Janeiro desse ano é que você se tornou Em janeiro desse coordenador? ano, a gente assumiu sem uma viatura. E você assumiu a Defesa Civil, ela estava desestruturada? Desestruturada. A Defesa Civil de Brumadinho, ela estava com veículos, oficina. Mesmo após a tragédia, ela estava desestruturada? Desestruturada. Sem funcionários, a gente tinha lá 2 funcionários de carreira que a gente recebeu apenas, e aí depois a gente foi montando a nossa equipe. Então em janeiro nós chegamos no período de chuva, em uma cidade que tradicionalmente dá enchente, né? Tem os problemas com chuva. Então naquele momento nós falamos assim, nós vamos montar uma equipe primeiro de resposta. Foi aí que nós conseguimos contratar 14 agentes. Então naquele momento a gente já contratou 14 agentes e começou a organizar o setor. Então nós começamos lá praticamente do zero. O que aconteceu para trás nós deixamos para trás e falamos assim, vamos começar do zero, utilizando a boa prática que nós tivemos em Igarapé, uma cidade do lado, que também encontrei na mesma situação. Só que Igarapé não é uma cidade tão culturalmente de defesa civil, e não é que não tinha estrutura, não tinha um setor organizado. Brumadinho era diferente, era para ser diferente. Então nós contratamos 14 agentes de defesa civil, nós contratamos uma equipe de engenharia, nós começamos a organizar o serviço do zero. Então, por exemplo, em Brumadinho não tinha um sistema de ocorrências. As ocorrências chegavam e saíam sem nenhum tipo de registro. Hoje nós já temos registros
E olha, só para o senhor ter ideia, o quanto que a gente trabalhou muito esse ano, de janeiro até a data de hoje, nós já atendemos mais de 700 ocorrências em Brumadinho, todas devidamente registradas, mapeadas, com todos os dados ali, para subsidiar agora o nosso plano de contingência que está sendo elaborado. Porque nós chegamos em 2025, recebemos o planejamento de 2024, da equipe que estava. Então nós trabalhamos com ele durante 2025 e agora nós vamos entregar o nosso planejamento para os 4 anos da próxima gestão. Ótimo. Marcionílio, nós estávamos conversando um pouco antes da gravação e você falou que em Brumadinho existem 60 barragens relacionadas à atividade mineral. Sim. A Defesa Civil fez o levantamento dessas barragens, quais barragens são a jusante, quais barragens são a montante, Sim. quais barragens apresentam algum risco de inundação ou de ruptura. Vocês têm esse levantamento? Sim. E vocês daria assim um panorama de qual mineradora ou quais mineradoras construir essas barragens? Você poderia falar um pouco nisso? Então, é um número assim impressionante, né? 60 barragens. A gente estava conversando antes e um dado também que nos assustou muito, né? Nós estamos fazendo um estudo para o plano de contingência do município. E aí nós começamos a mapear as estruturas. Então as 60 estruturas, nem todas são de estruturas de mineração, barragem de minério, de rejeito, né, de minério, atividade minerária. Algumas são de contenção de chuva, por exemplo, como a da Valorec, que o senhor acompanha. Né? E essas 60 estruturas são estruturas que afetam diretamente o município. Nem todas estão dentro da propriedade do município, mas ainda assim é um número muito grande, é uma preocupação enorme que nós temos. Então nós iniciamos esse estudo, seu Antônio, agora no mês de outubro, setembro, outubro a gente já começou a fazer isso, fazendo os mapeamentos dessas estruturas através dos órgãos oficiais, a ANM e outros órgãos, e também fazendo trabalho em campo. E agora nós estamos reorganizando esses PBMs, então esse número exato de PAIs, de quais que são de minério, quais que são de água, qual o impacto, isso está sendo levantado ainda. Como eu disse para o senhor, nós chegamos no momento de resposta. Aí logo depois da resposta vem o período de estiagem. Nós tivemos um trabalho enorme com queimadas e incêndios florestais, que Brumadinho também tem esse desafio. Então assim, mas de toda maneira a gente tem várias empresas, por exemplo, nós temos as principais, né, que a gente fala que a gente atua mais diretamente. São as barragens da Vale, a Vale tem em torno de 6, 7 barragens no município. Tem a da Valorec, que é ali na região de Piedade, que faz divisa com Nova Lima. Nós temos as barragens da Morro do Ipê, que faz a divisa com Igarapé, que tem algumas estruturas de barragem, inclusive algumas já estão em fase de descaracterização, já está iniciando a descaracterização delas, graças a Deus. Nós temos outras mineradoras, né, como a Mineral, que tem barragem, enfim, são N empresas que a gente ainda está levantando. Aí nós temos Gerdau, que tem barragens que Brumadinho é afetado sendo zona secundária, né, estando na zona secundária lá da mancha de inundação. Então todo esse levantamento, mas é um número que nos assusta diante da gravidade que aconteceu em 2019. Claro. Então as pessoas acham assim, rompeu a barragem, nós estamos sem risco de barragem. Nós ainda continuamos sendo ameaçados por barragem e o nosso desafio continua sendo enorme de levar para Brumadinho esse planejamento e esse trabalho com as empresas. É isso que a gente vem buscando. No caso das barragens relacionadas à mineração, nós temos uma legislação hoje específica e temos também a legislação sobre os planos de ação emergencial para as barragens de mineração, PAI-BM. Você poderia falar um pouco do PAI-BM? O que você acha, o que você pensa do PAI-BM, se ele é importante, quais são os pontos positivos, negativos? Sim. Quando eu falo que o Brumadinho é uma cidade, uma das mais importantes do Brasil de defesa civil, eu estou me referindo também à legislação. A maioria das legislações de segurança de barragem, elas ficaram bem mais firmes depois de 2019. Pelo péssimo exemplo, a péssima experiência que nós tivemos em Brumadinho. Então hoje, por exemplo, a mancha de inundação dentro do
PAI-BM, né, para quem está em casa assistindo que não sabe o que é o Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração. É um documento onde que a empresa, em várias sessões, ela faz todo um planejamento. A empresa faz. A empresa que é responsável por esse documento. Pela empresa. O planejamento é feito pela empresa. Exatamente. A empresa que é responsável por elaborar esses estudos, ela faz todo um estudo. Por exemplo, qual que é o impacto que essa estrutura de barragem vai ter, se a estrutura de barragem ela vai afetar pessoas, se ela vai afetar só o meio ambiente, qual que é o impacto disso. O impacto no caso de rompimento mesmo, né? De rompimento. E também as condições da estrutura. Então ali é mapeada a altura, quais são as condições da estrutura, toda a parte técnica também fica dentro desse documento. E na seção 2 específica, que é a parte que nos interessa, eu fiscalizo todas as 5, mas a 2, que a parte mais interessa, é a questão de proteção e defesa civil. E ali fica programado, por exemplo, ficou mapeado que essa barragem ela afeta 1.000 pessoas. Aí já tem todo um planejamento de abrigos, qual que é os recursos necessários, quem que vai fazer o quê. Então a empresa ela entrega esse planejamento para a Defesa Civil, onde que nós temos que pegar esse documento e ver se ele de fato é execuível. Se tudo que a empresa planejou, de fato, existe uma maneira de executar dentro do município, está tudo ok. Então, especificamente, o nosso papel é conferir se as rotas de fuga em pontos de encontro eles estão de acordo com a legislação estadual, que aí também nós temos o PAI-BM, que é uma legislação federal, né? A ANM é um documento que é colocado dentro, né, do sistema lá. Qual de documento? controle. Como é que chama o documento? PAI-BM. PAI-BM. O PAI-BM, ele é colocado dentro do sistema lá. Do sistema. São vários órgãos que acompanham. Sim. E nós temos a resolução 83 da SEDEC, uma legislação estadual. Sim. Que aí essa legislação ela norteia, por exemplo, tamanho de placa, qual que é a regra de rota de fuga, o que tem que ter na rota de fuga por questão de segurança, como que é feito um exercício simulado, que tem que se fazer de ano a ano, o teste de sirene. Então a legislação ela é bem robusta. Então vamos ver, tem que fazer um PAI-BM anual? O PAI-BM ele tem uma sequência anual, um ciclo. A gente chama anual. de ciclo anual. Tá. Então ele inicia o ciclo e finaliza com o simulado. Finalizou as atividades, ele entrega esse documento para a SEDEC, que busca lá um documento específico. Para a SEDEC, para a Secretaria de Defesa. Para a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Isso. Quem valida. Então, tá certo. Você entrega para a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, né? Isso. A empresa. A empresa. Isso. A empresa entrega. A empresa que entrega. Tá. Ela vai lá, hoje existe um setor dentro da Defesa Civil Estadual que é só de análise de PAI-BMs e PAI. Sim. Né? Porque tem barragem que não é de mineração, mas existe o PAI, que é o Plano de Ação de Emergência, com barragem de água, por exemplo. Sim. Então eles analisam aquele documento e eles veem se ele está com conformidade com a legislação. Ele deu a conformidade, aí dá uma declaração de conformidade e a empresa tem a sua licença liberada aí dentro dos órgãos, que é uma coisa mais de empresa mesmo, tecnicamente falando. Você falou que o PAI-BM são 5 pilares, 5 eixos. 5 sessões. 5 sessões. Você acompanha todas as 5? Não, fala primeiro quais são as 5. Eu não vou lembrar aqui agora para o senhor as 5 sessões. Não tem problema não. Só um minuto, é que vocês começaram a se afastar. Um do outro? Saiu nascendo. Deixa eu até pegar a colinha aqui da Entusiasmamos. Deu uma pausa aí? Como é que é? Não. Deixa eu pegar as 5 sessões aqui. Você tem ela aí, Ju? Não, né? Tenho. As 5? Que eu vou lembrar aqui, porque são meio ambiente, até bom, uma pergunta boa. É bom? São Antônio ele é repórter ruim, porque ele faz um planejamento e tá jogando já no mato aqui. Eu tenho as 5 sessões aqui. A nossa é a 2. Primeira sessão é a da INM, né? E os órgãos ambientais. A segunda é a nossa. Deixa eu falar aqui, que aí eu te entrego o telefone de quebradinho aqui, que ninguém vai ver, que eu tô lendo. Um pouquinho mais sua cara. Aí, isso. Pode? Aí você vai fazer a pergunta de novo? Sim, mas quais são as... Você falou anteriormente que o PAI-BM são 5 sessões. Quais são essas 5 sessões? Clareia para nós aqui. E qual você se dedica mais, que é mais importante para o município? Então, a sessão 2, que é a sessão que a gente atua mais, né, como eu te disse, mas são 5 sessões. Até peguei aqui uma colinha para ler para o senhor, que a sessão 1, ela é mais a questão técnica da agência da ANM,
né, que é a Agência Nacional de Mineração, onde vai constar os dados técnicos da barragem, do empreendedor. A seção 2, que é a que a gente atua, ela atua mais na questão de proteção e defesa civil. Então, o que o empreendedor vai fazer, quem que vai fazer, quem que são a equipe que compõe o PAI-BM. A seção 3, não, peraí que esse negócio da Juliana aqui tá errado. Vai ter que voltar. Tá errado. Deve ter mudado. Peraí, só um minutinho. Tá errado. Jogou no mato. Vamos trocar essa pergunta? Porque eu não vou falar dessas... Aqui, ó, tem trabalho. Isso que eu entrei aqui. Podemos fazer outra pergunta? Marcionílio, você falou anteriormente que no PAI-BM são 5 sessões, não é isso? Uhum. Então, inicialmente a barragem para se construir tem que ter o licenciamento ambiental, né, dos órgãos, e depois ela é construída. E anualmente tem que fazer um PAI-BM. Isso. E PAI-BM são 5 sessões. Isso. Fala pra gente os 5. Quais são? Só vale lembrar que em Minas Gerais não se pode construir mais a barragem a método montante, tá? Então certo. hoje não existe mais liberação de construção de barragem. Aquelas que já existiam antes de 2019... A montante, mas a jusante ainda pode se construir. Aí eu não tenho essa informação certinha, Tá certo. Então porque não é mais, né, isso é com a ANM. Mas das 5 sessões, vamos lá. E vale lembrar, São Antônio, que 5 sessões é só aqui em Minas Gerais. Outros estados são só apenas 4. Tá Minas okay. Gerais, pela experiência de barragem, acrescentou a sessão 5. Tá. Então a primeira sessão... É uma lei estadual, então, Isso, né? uma lei estadual. Tá. Junto com a lei federal. O Estado também pode legislar concorrentemente à União e ele adicionou esse tópico aqui. Isso, né? Exatamente. Então a seção 1 é aquela seção mais técnica, de interesse da Agência Nacional de Mineração, que ela vai falar mais da parte técnica, da estrutura da barragem. Tá. A seção 2 é a que nos interessa, são as ações de proteção e defesa civil. Que aí nós estamos falando de simulado, de rota de fuga, de treinamento de comunidade, de seminário. Então essa parte é a parte que nos interessa mais para a gente. A seção 3 é a seção que é de interesse do meio ambiente. Ela vai ter lá a mancha de inundação, o cálculo da mancha de inundação, qual que é o impacto que essa barragem, se ela vier a romper, qual que é o impacto que ela tem ao meio ambiente. Aí vem dentro da seção 3. A seção 4 são as ações para salvaguardar o patrimônio cultural. Né? Então, por exemplo, se dentro da mancha de inundação, no percurso que aquela barragem faz, existe algum equipamento de proteção, de patrimônio, e aí isso fica tudo mapeado na seção 4. E na seção 5, ações necessárias para salvaguardar os animais de produção. Né? Os animais de produção. Os animais de produção. Então, por exemplo, quantos animais que estão, qual que é o planejamento disso, isso fica dentro da seção 5. Desmembrou, né? A seção 3 e a seção 5, porque a seção 3 também tem lá, mas é mais na parte meio ambiente, mas faunas e tá lá também. Silvestre, né? Silvestre. Esse é produção. Esse é específico de agricultura. Doméstico, né? O impacto. agricultura. Né? Os de produção mesmo. Na seção do meio ambiente fala mais a questão dos animais domésticos, os silvestres, o resgate em si, as equipes de resgate, como que vai ser feito, o mapeamento desses animais. Então tudo isso fica dentro dessas 5 sessões. A gente não consegue acompanhar 5, né? Claro. Mas a gente foca na 2, mas acompanha todas as outras. Que interessante. E no caso, aí no trabalho da Defesa Civil, você falou que a Defesa Civil foca mais na seção 2. Isso. Me fala que tipo de trabalho as empresas fazem e como que o município, a Defesa Civil, participa e fiscaliza esse trabalho. Eu costumo dizer que dentro do plano de ação de emergência de barragem de mineração, nós somos um só. A empresa e o município tem que trabalhar junto. Não tem como fazer separado. Por mais que a gente tenha essa atribuição de fiscalizar, né, nós temos uma atribuição específica de fiscalizar o trabalho, o documento, para ver se ele é exequível, a gente também tem uma maneira de trabalhar diferente. Eu sempre falo que a equipe do PAI-BM da empresa, ela também é a equipe da Defesa Civil. A gente tem que ser uma equipe só,
porque o nosso objetivo é em comum. E essa integração, na prática, ela acontece? Acontece, graças a Deus ela acontece e vem acontecendo, né? A gente tem lá as dificuldades, que é normal, mas ela vem acontecendo. Então, como é que eu trabalho isso? Como que eu fiz isso desde Igarapé? Mantendo essa aproximação. Então, nós temos reuniões rotineiras com as equipes de IBM e aí nós vamos trazendo as demandas. Então, por exemplo, o nosso simulado que nós fizemos agora, final do ano, a gente começou a planejar ele lá em janeiro. Começou a falar nele lá em janeiro. Então, vocês mantêm contato com a parte social de defesa civil das empresas ao longo de todo o ano? Isso. Não é parte social. Não. É uma parte exclusiva de IBM. Parte exclusiva de IBM. A empresa ela tem lá um analista de IBM, ela tem um coordenador de IBM, ela tem todo um time. E terceirizadas também, né? Ela costuma contratar terceirizadas para poder ajudar nesse trabalho com a Defesa Civil. Entendi. E a gente começa a planejar as nossas demandas. Então, por exemplo, a empresa ela vai instalar uma placa de rota de fuga. Ela valida com a Defesa Civil primeiro. São quantas placas, esse lugar atende, é isso mesmo? Porque a Defesa Civil que está no território, ela que está na comunidade. Então, ela tem expertise de saber ali qual que vai ser a reação da comunidade, se realmente aquilo vai ser um equipamento para salvaguardar vidas, ou vai ser um equipamento ali que não vai servir, ou que vai ter alguma dificuldade. Então a gente, além disso, das placas de sinalizações, a gente confere as rotas de fuga. Então a gente confere se a empresa ela está sendo transparente isso com a comunidade. Tudo antes do simulado. O dia do simulado é a prova prática. Então o plano de ação emergencial, a empresa elabora, o município tem acesso a esse plano e há uma interação entre empresa e município ao longo de todo o ano. Exatamente. Para ver rotas de fuga, pontos de encontro, o que mais? Ou os assuntos são abordados? É diversos. Rota de fuga, ponto de encontro, as próprias demandas do IBM, se tem que incluir alguma coisa ou tirar, os atores principais. Então, por exemplo, as pessoas que compõem o documento, se está atualizado, se não está, os contatos das instituições. Então, por exemplo, mudou-se o comandante do Corpo de Bombeiros. Ele tem que estar atualizado dentro do IBM, porque numa situação de emergência nós vamos precisar de falar com ele. Então aí a gente fica conferindo essas questões com a empresa e outras sessões também. Porque na sessão 3, falei a questão da fauna, do meio ambiente, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante, sim, que é a seção de abastecimento de água. Ah, sim. Abastecimento de água é uma coisa muito importante, está na seção 3. Então a gente confere tudo isso, vê o impacto e faz essa integração também, São Antônio. Sim. A parte principal nossa da Defesa Civil, fora a questão de fiscalizar, eu sempre digo muito isso. Para fiscalizar tem muita gente boa de serviço que fiscaliza. Graças a Deus. Que bom. Depois de 2019, nós temos fiscais da lei mesmo, como o Ministério Público, como a FEAM, como a própria Defesa Civil do Estado. Eles são bem ativos, em contato direto com a empresa. A nossa parte também é de interagir com a comunidade. Porque o ator principal desse documento é a comunidade. É a comunidade. Porque ela que tem um impacto maior. Mas deixa eu te perguntar, o plano de ação emergencial é elaborado pela mineradora, logo a mineradora elabora. A mineradora elabora e quem aprova o plano de uma maneira geral? Então, são vários órgãos, como eu disse para o senhor, cada um na sua seção. Tá, cada um aprova a sua seção. Por exemplo, seção 2, que é da Defesa Civil. Quem que faz a validação é a Defesa Civil Estadual do Estado de Minas Gerais. Sim. Dentro do gabinete militar do governador. O setor fica lá dentro do gabinete, dentro da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, tem um setor só de análise de PAI-BM. E para eles dar o ok deles, o município tem que dar o ok aqui. Isso, mas qual que é o papel específico do município na aprovação do PAI-BM? A gente tem um documento dentro dele que chama Anexo C. Anexo C. É um documento que a gente preenche no final do ciclo, logo após o simulado. Eu falei que é um ciclo. Isso. Esse documento a gente coloca. As rotas de fuga foram adequadas, a comunidade ouviu a sirene, sim. O plano de ação, sim. O simulado aconteceu com participação, sim. A empresa fez atividades de divulgação, de interação educativa nas escolas, sim. A gente preenche aquele documento, esse é o nosso papel. Fora a rotina do dia a dia, de acompanhar, de interagir, de fazer com que a comunidade se sente pertencente desse documento.
Então, por exemplo, um papel nosso que é fundamental, a empresa ela tem que dar publicidade e transparência ao documento. Claro. Publicidade e transparência. Que na legislação fala que toda a parte técnica é a empresa que tem que dar esse apoio para a Defesa Civil. Então a Defesa Civil não tem que ter um especialista de barragem. Esse apoio tem que dar quem é dono da barragem, que é a empresa, e tem feito, graças a Deus, as empresas têm contribuído muito. Tem um respeito muito grande com a Defesa Civil, isso a gente tem que reconhecer. É muito importante. As empresas hoje, elas sabem e reconhecem o nosso trabalho, sabem o quão é importante. A gente é parte pequena desse documento, apesar que a gente pega... Esse documento é um documento de iniciativa do governo estadual que tem vários aspectos, porém ele precisa ter o apoio, a aprovação do município no anexo C, que é o impacto direto se houver uma tragédia, uma ruptura da barragem, sobre a população. Né? Sobre então esse é o PABM, ele existe para prevenir o desastre e se caso ele acontecer, a gente saber como é que a gente faz. Exatamente. O desastre ele acontece aonde? Claro, mas no município. Exatamente. O desastre acontece dentro do município. Então o município ele é o mais importante. Agora, só que a gente divide as responsabilidades, cada um na sua área. Deixa eu te perguntar uma coisa. O município trabalha, então, sobretudo com a mobilização da comunidade, né? Para ver se a comunidade interagir da ciência para ela, participar, ver se a comunidade ouve a sirene, se os pontos de encontro estão bons. Eu te perguntar uma coisa, você consegue mobilizar a população de Brumadinho para participar dos PABM, mesmo depois de tudo que aconteceu lá? Você não vive situações desagradáveis? Todos os dias, seu Antônio. Então fala para nós o que você acha. Eu falo que o desafio de Brumadinho, como eu te disse, ele é diferente do mundo. Porque hoje nós fazemos um planejamento de algo que ocorreu no nosso município. Então, tirando Brumadinho e Mariana, a maioria dos municípios está planejando. Se houver o rompimento, nós faremos isso. Brumadinho e Mariana sabem exatamente o que é um rompimento de barragem. Então você imagina o que a gente fazer um simulado e ter que acionar a sirene que não funcionou em 2019. Não funcionou em 2019? Não funcionou, não houve toque de sirene. Porque se tivesse tido toque de sirene, muita gente teria sido salva em Brumadinho. Se tivesse ponto de encontros, se você pegar uma foto impactante, depois alguém joga no Google, quem estiver nos assistindo, ou o senhor mesmo, se você não conhecer, na frente daquela pousada, onde que morreu várias pessoas, se você for pegar aquela foto muito impactante, a lama ela chega até na porta da pousada. Se ali fosse um ponto de encontro, todas aquelas pessoas teriam sido salvas. Porque a sirene ela toca antes da barragem romper. Ela avisa a pessoa, tem um problema, corre. A pessoa ela vai até o ponto de encontro e está salva. Então o nosso desafio é esse, de conscientizar a população o seguinte, houve erros. Mas hoje a gente aprendeu com os erros. A gente, quando eu falo até o próprio município, nós estamos cobrando da empresa. Então o teste da sirene, o teste mensal, porque a sirene tem que fazer teste mensal. Mensal, né? Só que em Brumadinho a gente não deixa ligar a sirene para todo mundo escutar, não. A gente faz o teste mensal não audível. Né? Lá no computador o cara coloca o fone e ele faz a medição dos decibéis. Justamente por esse impacto mesmo emocional. E aí, nós conversamos com a população o seguinte, é preciso testar, porque no dia não funcionou. E se tivesse funcionado, muita gente teria sido salva. Então esse é o nosso trabalho, mas a gente faz isso com muito respeito. As pessoas têm que rejeitar mesmo, têm que se sentir incomodadas mesmo, porque é uma situação de alto impacto na vida delas. Eu costumo dizer isso sempre, só sabe qual é o impacto de barragem quem mora debaixo de uma. Ninguém, especialista nenhum, de defesa civil, de engenharia, de mineração, ninguém vai entender o que essas pessoas passam, quem mora debaixo. E principalmente quem estava lá na hora do seu almoço, fazendo comida dentro de casa e achando que estava tudo normal e de repente vem um mar de lamas destruindo tudo. Né? E para mim, São Antônio, é um desafio dobrado, porque eu participei do simulado da barragem que rompeu. A barragem que rompeu, eu participei do simulado em 2018. Ela rompeu em 2019. Nós fizemos o simulado em junho de 2018. Ela veio romper em janeiro de 2019. A mesma barragem. Então, assim, nós aprendemos muito. Quando eu falo nós, não estou nem referindo à empresa, não. Estou falando Defesa Civil, Marcionílio. Aprendeu muito.
com os erros passados. Porque se a gente tivesse mais firme, tivesse mais... Talvez a gente poderia ter evitado muita coisa, sabe? E o município talvez não tivesse a proeminência e o poder que ele tem hoje para exigir das mineradoras o cumprimento, né? E a legislação também ajuda muito, né? Porque a legislação mudou, né? Então hoje a legislação dá muito mais poder para a gente. Mas uma coisa que eu sempre digo e falo o seguinte, que hoje, mesmo tendo toda a documentação, nós não confiamos. Pode assinar o que for, nós queremos ver em campo, nós queremos conferir, nós queremos saber se de fato está acontecendo. Uma situação simples que eu vou dar um exemplo do senhor nessa situação da dificuldade de executar o PAI ano a ano. Por exemplo, nós fizemos esse ano, eu solicitei para a Vale já fazia, mas de uma maneira bem interna. Eu solicitei e acompanhei que ela fizesse um seminário com todos os seus trabalhadores. Porque a barragem da Vale... O público interno também ser mobilizado e ser treinado das mineradoras. Hoje a Vale tem as barragens dentro do município de Brumadinho que 90%, entre 90%, posso estar exagerando nenhum número entre lá e cá, mas são trabalhadores da Vale. A comunidade, o impacto é muito pouco, quase não tem casa na mancha de inundação. É importante. Porque lá, como está fazendo toda aquela parte de recuperação ainda, né, aquela parte pós-desastre, ainda temos busca do Corpo de Bombeiros em Brumadinho. As duas então, joias, né? Todo esse pessoal está dentro da mancha de inundação. Nós paramos a empresa por 2 dias e fizemos um treinamento com todo mundo, para saber exatamente, para a gente não ver aquela cena daquela caminhonete rodando, aquela cena impactante para nós, que deixa a gente aflito. Hoje eles sabem exatamente onde que é o ponto de encontro, o que fazer, que hora fazer e quando fazer. Ok. Marcionílio, você já fez quantos simulados lá em Brumadinho? Você conseguiu uma boa adesão na mobilização da população? A população hoje está mais consciente, ela reconhece os esforços do município, a interação com a população hoje gera mais confiança e mesmo mais atitude por parte da população para na hora H saber o que fazer? Então, estamos construindo isso. São 10 meses de trabalho, né? Como eu te disse, nós chegamos em janeiro, não tinha nada pronto, uma população totalmente descrente no trabalho de defesa civil, totalmente distante do setor de proteção e defesa civil, não participava de seminário, não tinha voz ativa. Então nós iniciamos esse trabalho, graças a Deus, nos 2 simulados que nós fizemos, tanto da empresa Valorec, na região de Piedade do Paraupeba, Marques, Casa Branca, Aranha, e também da Vale, que nós fizemos, nós tivemos um aumento muito grande de adesão, de participação da comunidade. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos com esse resultado. A comunidade tem participado. Tem participado? Tem participado ativamente. Nós já construímos, São Antônio, não tinha, olha para você ver, a Defesa Civil de Brumadinho, 6 anos após o desastre, nós construímos o primeiro núcleo de proteção e defesa civil, que é chamado de NUPDEC. Então, isso nós fizemos antes das atividades simuladas, que é o NUPDEC. Ele está dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil e é uma obrigação dos municípios de fazer. Brumadinho não tinha um. E nada mais é do que aquela comunidade organizada dentro da Defesa Civil para participar, né? Tirar dúvidas, participar das atividades. Nós fizemos o nosso Conselho Municipal de Defesa Civil. Não tinha. Estava na lei, obrigando a fazer. Não tinha. Nós fizemos esse ano. Então tudo isso deu para a gente um resultado muito positivo na participação da comunidade nas atividades de simulado, seminário das empresas ali que fizeram esse ano. Muito importante. No caso... E Brumadinho é uma cidade muito ativa, a comunidade participa muito. Tudo que você faz questiona, as redes sociais é muito ativa ali, e isso é muito bom. Eu sempre falo isso, quando você trabalha com a comunidade do lado te cobrando o resultado... Ajuda a ter uma boa interação, né? A ter uma boa interação, uma dedicação maior, né? Sempre querer o melhor. E existe alguma forma, talvez um aplicativo de celular para a população passar a mensagem? Eu estou achando que tem um vazamento aqui, eu estou achando que tem um problema aqui, um problema acolá, eu estou com medo da chuva e tudo. Existe alguma ferramenta para uma interação permanente de Defesa Civil e comunidade? Tem, hoje a Defesa Civil de Brumadinho ela tem várias. Nós temos o WhatsApp, nós temos grupos de WhatsApp com a comunidade,
nós temos um ponto fixo de plantão 24 horas por dia, nós temos um telefone, tanto meu de coordenador, quanto das minhas equipes, todos à disposição em rede social, em sites da prefeitura que a população pode procurar. E a questão de aplicativo referente à barragem, nós estamos implantando lá em Brumadinho o Prox, né? Que é um aplicativo do governo do estado, desenvolvido, né? Iniciativa da CEMIG ali com as empresas. É um aplicativo que as empresas estão apresentando para a gente. Elas aderiram primeiro, colocaram os documentos, a gente vai levar isso para a comunidade. Quem sabe depois a gente pode até bater um papo aqui especificamente sobre o Prox. Bom, eu estou chegando mais ao final, eu gostaria de que você falasse para a gente sobre a relação da Defesa Civil com as mineradoras. Se essa relação ela conta com a colaboração das mineradoras, se existe um diálogo permanente, ações permanentes, se isso aí tem sido benéfico e gerado benefício para a comunidade. Sim. Hoje, como eu te disse, tudo é uma construção, né? Hoje a gente, graças a Deus, depois de muito trabalho, muito esforço, a gente consegue ter um bom diálogo com as empresas, né? Entendendo o papel de cada um. Eu falo que o nosso maior desafio que está no setor público é você convencer uma empresa multinacional que ela precisa investir na comunidade, que ela precisa dar atenção para a comunidade. Porque às vezes a empresa já faz, né? Ela já faz ali uma atividade ou outra e ela acha que está suficiente, porque ela não tem a obrigação de fazer, ela já paga os impostos, aí já, né? Então ela fala assim, poxa, esse é o município, não é a empresa. Mas a gente tem mostrado para as empresas que quanto mais ela trabalha com a Defesa Civil, ela investe na comunidade, ela tem um retorno disso depois, né? De aceitação, de trabalho conjunto, de produção. Então hoje a relação é muito boa, né? Pelo que eu vejo em Brumadinho, a gente tem desafios, temos problemas, mas temos uma boa relação para conversar, para sempre ter um bom diálogo de alto nível, um diálogo técnico. Como eu disse, a gente conquistou um respeito muito grande das empresas privadas. Você destaca a Rua Mineradora, que você acha que o diálogo fluiu melhor ou em todas elas? A própria Vale hoje, a gente tem uma relação totalmente próxima, né? De jogar problemas, de resolver problemas, de ter aquelas reuniões mais exaltadas, mas sempre pensando no bem da comunidade. Eu falo que eu nunca entrei numa reunião com a mineradora para falar alguma coisa, algum problema pessoal, ou político, ou de gestão. A gente sempre fala sobre comunidade, sobre impacto, sobre resultado, sobre caminhos, sobre projetos, né? Então, isso é um ganho. Até a própria Vale, aí nós temos lá a Morro do IP, por exemplo. Morro do IP é um exemplo. A Morro do IP, a mineração Morro do IP, ele é um exemplo para as outras minerações do estado de Minas Gerais em relação com a comunidade. Eu sempre falo isso. Nós chegamos a Igarapé, São Antônio, onde que a empresa não poderia colocar um folder na rua, que esse folder era queimado, era destruído. O responsável da empresa não tinha voz ativa para fazer uma palestra, para falar o seu nome para a comunidade que já era hostilizado. E hoje a relação é totalmente próxima, de diálogo, de visita na comunidade. A empresa colocou o time dela para ficar na rua, saiu das portas da empresa e foi atender o povo na comunidade. E o ganho foi enorme. Nós estamos falando de aumento de produtividade, extensão de produção na serra, nós estamos falando de PAI-BM sem nenhum tipo de problema, as barragens todas estáveis, sem nenhum nível de emergência. Nós estamos falando de um trabalho de descaracterização que a empresa está fazendo, porque você vai descaracterizar a barragem. Você precisa pegar aquele rejeito ali e colocar em algum lugar. E esse lugar, às vezes, infelizmente, é próximo à comunidade. Claro. Né? E estão fazendo tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. E isso foi com muito trabalho. Né? A empresa teve que fazer investimentos consideráveis e entender que o que a gente queria era sempre o bem da comunidade. E aí eles usam uma frase que eu acho muito legal, Amor de P. Eu estou falando Amor de P porque a gente trabalhou muito, 4 anos em Igarapé, então foi uma aproximação muito grande. Claro. E tem 10 meses que eu estou agora com essa nova fase com a Vale. E com o Valorec, e com outras empresas, Gerdau, outras empresas. Mas a questão lá de Igarapé, da Morro do IP, ela fala a saúde da empresa e a saúde da comunidade. Importante. Isso é muito impactante, São Antônio. Eu acho que é isso que toda empresa deveria pensar. Não adianta a empresa ir bem e a sua comunidade ali ir muito mal.
né? E a sua relação com a Defesa Civil do Estado? Nós sabemos do acordo de Brumadinho, do valor do acordo, sabemos da importância de ter uma Defesa Civil em Brumadinho e sabemos que o município precisa de dar vida e legitimidade a um PAI-BM. Porque se não houver uma participação da comunidade, a legislação vira letra morta. Aquela história que no Brasil fala, as leis que não pegam. A lei que existe, mas ninguém sabe nem que existe a lei. Então não adianta nada. A lei tem que ser praticada. Essa relação é boa? Atende às necessidades de Brumadinho? Hoje tem sido, né? Graças a Deus o Estado ele tem sido muito próximo de Brumadinho. Infelizmente a gente não estava no acordo, a gente não participou da negociação do acordo e o município ficou muito prejudicado. O Estado fez a parte dele. Eu acho que cada órgão defende a sua instituição. Então a Defesa Civil Estadual, naquele momento do acordo, ela fez a parte dela, apresentou a demanda e recebeu o recurso. E nós não participamos, então nós ficamos sem. Nós, com muito respeito, nós mostramos isso para o governo de Minas. Brumadinho precisa de ajuda. E graças a Deus eles entenderam. Vocês mostraram para o governo de Minas recentemente isso? Recente. A gente já vem com diálogo desde quando nós assumimos, né? Que o Brumadinho precisava de ter... a Defesa Civil especificamente, né? Entendi. A pauta de Brumadinho é pela Secretaria de Governo, com o prefeito. A pauta de Defesa Civil que a gente vem acompanhando, né? Porque são várias frentes, né? Dessa questão, quando a gente fala de reparação, são várias. A de Defesa Civil, a gente mostrou isso, tanto que recentemente nós recebemos uma doação de uma caminhonete 4x4, 0 km, toda equipada, vinda da Defesa Civil Estadual. Nós estávamos sem veículo nenhum, São Antônio. Sem veículo? Sem Defesa veículo. Civil sem veículo? Sem veículo. Em Brumadinho? Em Brumadinho. Com 60 barragens para fiscalizar? Com 60 barragens, sem estrutura. O governo do estado entendeu isso, mandou para a gente um veículo, doou para o município esse veículo, 0 km, novo, está servindo muito bem lá. E agora a gente ainda está com tratativas para chegar mais coisas, né? E eles entenderam, né? A gente tem um respeito muito grande pelo Coronel Rezende. O Coronel Rezende tem um carinho enorme pelo Brumadinho, pelo nosso trabalho, e já se colocou à disposição. Okay. Né? Ele fala muito assim, que Brumadinho vai ter o lugar que merece, que ele entende que tem essa necessidade mesmo, não só Brumadinho, mas como outros municípios também. Ok. Marcelino, nós estamos chegando ao final. Tem alguma observação? Nós estamos chegando ao final. Nós gostaríamos de te agradecer pela boa vontade, pela participação. Eu acompanho o seu trabalho lá também. Eu vou falar o que eu vejo. Você é um líder. Você impõe naquilo que precisa. O seu trabalho rende e é útil e necessário à comunidade e às empresas também. Então, eu gostaria de dar a palavra para você encerrar e fica aqui o nosso reconhecimento pela qualidade do seu trabalho. São Antônio, eu te agradeço, primeiro, pela oportunidade e segundo, que todo esse resultado de um trabalho de excelência teve a marca da NMC com a gente. Você sabe o tanto que eu respeito a instituição NMC, o tanto que a gente caminhou juntos, né, nesses últimos anos. E para mim é um prazer enorme, né? Eu estou sempre à disposição. Eu acho que é o mínimo que a gente pode vir aqui, é vir, bater um papo, divulgar o nosso trabalho, porque a gente conseguiu construir grandes projetos juntos, né? E quando o senhor me perguntou lá atrás a importância da Defesa Civil com as empresas privadas, um dos exemplos é isso, né? É esse trabalho que nós construímos juntos. Então todo esse resultado de sensibilização, houve uma assinatura da NMC. Para mim é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês. E Brumadinho continua sempre à disposição, né? A gente estava conversando, né, antes de iniciar esse bate-papo, que a gente tem grandes desafios pela frente. E eu conto muito com a NMC, com o senhor e com toda a sua equipe. E desde já agradeço, né, o respeito e o carinho que vocês têm com o meu trabalho e com a cidade de Brumadinho, Igarapé e toda a região. É um prazer enorme. Então vamos chamar uma pessoa especial aqui para compor essa equipe aqui, porque sem ela nada teria funcionado em Brumadinho. Juliana Souza. A Juliana Souza, eu falo que é um reforço da minha equipe lá, um presente que a NMC deu pra gente, né? Não só em Brumadinho, mas como Igarapé.
né? E com toda a sua humildade, seu trabalho, a gente conseguiu fazer grandes intervenções na comunidade, né? Com jeitinho, com calma, nós conseguimos construir grandes projetos. É isso, Ju? É isso aí. Obrigada, Marcionílio. Valeu. Obrigado, viu? Fechou. Acho que fechou.